São Paulo, talvez algumas pessoas não saibam, mas já foi a capital mais violenta do país, do ponto de vista da mortalidade violenta. Sim. Então, eu cresci nesse contexto. Eu era um jovem negro de periferia, de pais pobres, num contexto onde a periferia era muito violenta. Se eu não consigo criar modelos matemáticos que apresentem a razão da queda, o que eu quero saber é porque em certo momento, em certo lugar, a taxa é alta ou baixa. Existe algum fator que condiciona em São Paulo, uma perspectiva tanto espacial como temporal, o fato de que um lugar é violento e outro não é? O meu trabalho tenta demonstrar que uma explicação simplista normalmente é incorreta. Então, tem muitas pessoas que advogam no seguinte sentido: a queda dos homicídios em São Paulo teve como responsável a ação da polícia. E existem argumentos para isso? Sim. Houve investimento em capacitação, em tecnologia, mas é possível afirmar que a queda dos homicídios em São Paulo foi causada pela ação da Secretaria de Segurança Pública e afins? Na minha perspectiva, não. Então o pessoal da Secretaria de Segurança Pública fica bravo comigo. A única generalização que eu posso fazer é que é complexo demais para encontrar uma única causa que seja responsável pelo nível alto ou baixo de violência em certo lugar, principalmente em contextos urbanos. Eu faço uma análise de homicídio doloso, por exemplo, e essa análise, esse modelo, essa forma de abordagem dos dados não serve, por exemplo, para roubo de veículos, e não serve para roubo de residência, e não serve para furto em veículos de transporte coletivo. Cada crime tem uma natureza específica, os criminosos têm um modo operandi específico, os dados têm uma característica, por exemplo, de subnotificação ou sobrenotificação, também diferente. Então, a gente está num momento em que a gente está investindo em tecnologia, pensando em Big Data, pensando em inteligência artificial, e esquecendo que a informação que a gente está dando para a inteligência artificial está treinando essa inteligência de uma maneira totalmente inadequada, porque o dado tem viés, a gente sabe que o dado é enviesado, e a gente espera que a ferramenta resolva. A ferramenta ajuda, a ferramenta não resolve. Naruhodô Entrevista, Marcelo Batista Neri. Naruhodô Podcast. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem: ouvinte Naruhodô tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodô. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodô.
ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que vai trazer conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contarão sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Como já antecipamos, muito em breve a gente retorna com os episódios regulares. E adivinha com que tema? Isso mesmo, o Prêmio Ig Nobel 2023. E a partir desse retorno, a gente vai alternar episódios regulares temáticos com as entrevistas, combinado? Então vamos ao episódio de hoje com o cientista social e especialista no estudo da violência urbana, Marcelo Batista Neri. Marcelo é graduado em Ciências Sociais pela USP, mestre em Sensoriamento Remoto pelo INPE e doutor em Sociologia também pela USP, onde publicou sua tese Crime e Violência no Cenário Paulistano, o movimento e as condicionantes dos homicídios dolosos sob um recorte espaço-temporal, sob orientação do professor Sérgio Franca Adorno de Abreu. Profissional com mais de 15 anos de experiência na coordenação de projetos, Marcelo atuou no desenvolvimento de pesquisas quali e quantitativas, na análise de dados e na inovação e difusão de conhecimentos. Possui experiência docente em diferentes órgãos e institutos, além de ter organizado e lecionado em variedade de cursos. Atualmente é coordenador de transferência de tecnologia e head do Centro Colaborador da OPAS-OMS, no Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, da USP. Pesquisador do programa de Fellowship da ABES, em seu think tank Centro de Inteligência, Políticas Públicas e Inovação, em parceria com o Instituto de Estudos Avançados da USP, e pesquisador associado do Laboratório Interdisciplinar de Estudos sobre Violência e Saúde, o LIEVES. Passou por importantes órgãos e institutos de pesquisa como o ISPCV, SEAD, SEMPLA, Emplasa, Covisa e Agenda Pública. Possui doutoramento em Sociologia pela USP, com período sanduíche na University of California em Berkeley. É mestre em Sensoriamento Remoto pelo INPE, sendo o primeiro cientista social a obter esse título pelo Instituto. Possui ampla e variada experiência nas áreas de geoinformação e sociologia, com ênfase em sistemas de informação, divulgação científica, análise espacial, políticas públicas, dinâmica criminal e estudos urbanos. Vamos então para a conversa com o Marcelo? Bora lá! E hoje estamos aqui, um prazer inenarrável de conversar com o Marcelo Batista Neri, ou Marcelo Neri, como a gente se refere quando eu converso sobre você com o Altair. Embora eu nunca tenha conversado com você, ô Marcelo, você é tema de conversas minhas com o Altair, que te considera um dos grandes estudiosos sobre violência e saúde aqui no Brasil. Tá? Então, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Começa dando um salve aí para as nossas ouvintes e ouvintes aí. Bom, um salve a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. Não acreditem em tudo que o Altair diz. Bom, os seus ouvintes devem saber o quanto ponderar sobre o que deve ser levado em consideração sobre as afirmações do Altair ou não, mas o fato é que é uma pessoa que eu tenho muita admiração, já tive a oportunidade de trabalhar com ele um certo período de tempo, então é mútuo. O que eu posso dizer sobre ele, e devido a isso eu fico muito feliz por estar aqui com vocês. Ô Marcelo, brigadão. Eu costumo começar as conversas literalmente do começo, tá? Eu quero saber de você desde o dia em que você nasceu, tá? Onde você nasceu, em que contexto você nasceu, pra gente entender a partir daí a sua trajetória. Ok. Então, a minha história tem que começar com meus pais, porque minha mãe é baiana, ela nasceu e viveu toda a infância dela no interior da Bahia, numa cidade do interior da Bahia, e meu pai é carioca. Certo. Ambos vieram para São Paulo em busca da oportunidade de trabalho, de melhora de vida. Uhum. Meu pai, por muito tempo, ficou procurando trabalho, e meu pai tem uma história um tanto triste, complicada, porque ele foi abandonado pela família, então tem essa parte da história, mas o fato é que, ao se encontrarem,
meus pais começaram a constituir uma vida e minha mãe teve algumas gestações antes de eu nascer que ela perdeu a criança. Então, você foi a primeira que vingou, é isso? Exatamente. Meu pai, hoje, vivo, tem 93 anos. Caraca! E o fato de eu ter um pai tão velho, com tanta idade, dá o fato de que eu nasci num momento em que meus pais já imaginavam que não teriam filhos. Entendo. Meus pais são de origem muito humilde. Na época em que minha mãe engravidou de mim, ela era empregada doméstica. Certo. E ela vivia na casa onde ela trabalhava. E meu pai também morava nesta casa, que ficava aqui na zona norte de São Paulo. Então, eu nasci na casa onde minha mãe trabalhava. Na casa da patroa da sua mãe, é isso? Exatamente. Eu sou uma das pessoas que tem essa história, onde a empregada era parte da família, que ajudou a cuidar dos filhos da patroa e assim por diante. Minha mãe é uma mulher negra e meu pai caucasiano, né? Então eu sou oriundo dessa mistura. O fato é que, com 2 anos de idade, naquele processo de autoconstrução da cidade de São Paulo, onde as pessoas compravam um terreno e ficavam décadas construindo a sua casa neste terreno comprado com muito sacrifício, aos 2 anos de idade eu vim para esse terreno que primeiro tinha uma casa com um banheiro fora da casa, e depois que ele foi sendo construído e hoje a casa é quase um prédio, porque tem 3 andares, assim, né? Então, eu nasci nesse contexto de ser, num primeiro momento, uma pessoa nascida na casa da patroa e depois uma pessoa que cresceu na periferia de São Paulo no momento em que ela estava sendo construída e consolidada, sem infraestrutura urbana, mas foi nesse contexto que eu nasci e tive meus primeiros anos. Entendi. Você nasceu em que ano, Marcelo? 1974. 74, 4 anos depois de mim. Você ainda pegou o finzinho da ditadura ali quando era criança, é isso? Exato. E a casa para onde vocês se mudaram aos seus 2 anos, ela ficava em que bairro? Ela, na verdade, ela ainda fica no Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo. Tá. E seus pais ainda moram lá? Sim. Meus pais moram lá juntos, nessa mesma casa, há tantos anos, sim. Entendi. E me conta um pouco, então, da sua infância e adolescência, se existe algum momento que você julga que tenha sido decisivo ou muito importante para o momento que você vive hoje, assim, sabe? De ter virado um pesquisador, né? E especialmente voltado para o estudo sobre violência urbana, etc. Como acadêmico, eu não acredito em causalidade do ponto de vista de causa e efeito. Entretanto, tem fortes indícios de que sim, minha trajetória inicial tem muita influência sobre o pesquisador e os temas que eu acabei escolhendo para analisar. O fato é que, então, com 2 anos de idade, eu fui morar no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. São Paulo, talvez algumas pessoas não saibam, mas já foi a capital mais violenta do país, do ponto de vista da mortalidade violenta. Sim. Então, eu cresci nesse contexto. Eu era um jovem negro de periferia, de pais pobres, num contexto onde a periferia era muito violenta. Felizmente, não tive nenhuma pessoa muito próxima a mim morta neste contexto, mas conheci pessoas que foram assassinadas nesse contexto de alto grau de violência na zona sul de São Paulo, na década de 80, 90 e etc. E sem sombra de dúvidas, o fato de eu estar nesse contexto e de ter vivido isso de certas formas, tenho que admitir que sim, eu, no caminho da escola, já aconteceu quando eu era criança, era adolescente, de passar por uma pessoa morta na madrugada no caminho da escola. Então, eu acho razoável imaginar que o fato de eu ser hoje um pesquisador que trata de crime, violência, segurança pública e violação de direitos humanos deve estar relacionado ao fato de eu ter convivido
vivido nesse contexto e convivido com pessoas que foram atingidas por esse contexto. Eu acho que surgiu uma certa empatia aí. Eu não tenho dúvida, viu? A gente pode não chamar isso de causalidade, mas eu acredito que quando a gente busca na nossa ancestralidade, a gente entende muito do que é hoje, né? Do que a gente é hoje, assim, né? Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Os seus pais entendem o que você faz? Eu tô te perguntando isso assim, porque eu trabalhei com comunicação minha vida inteira, mas eu era de uma área que a gente chama de estratégia, né? Ou seja, eu nunca fiz aquilo que as pessoas estão vendo de fato, né? Aquilo que os meus pais estão vendo. Eu fiz muito mais a articulação anterior àquilo, né? Então, eu nunca consegui explicar direito aos meus pais o que é que eu faço. Então, eu queria entender, seus pais entendem o que você faz? Muito parcialmente, muito parcialmente. Tá. Por exemplo, minha mãe é o que poderíamos caracterizar como analfabeto funcional hoje. Meu pai só terminou o ensino, o que é o ensino fundamental hoje. Uhum. Então tem essa distância entre aquilo que eles viveram e conheceram do ponto de vista mais intelectual, do sentido que eu estou tentando demonstrar. Uhum. No sentido do ensino formal, assim, né? Exatamente. Então, eles entenderem o que, por exemplo, porque eu estudo tanto até hoje, para eles é estranho imaginar que é uma coisa que não tem fim. Filho, por que você estuda tanto? Quando é que você vai começar a trabalhar, né? Já chegou a ter essas conversas. Ou, por que você trabalha tanto e não tem mais alcance a recursos como algumas pessoas que eles conhecem? Por que você não tem um plano de saúde top, assim, né? Exatamente. Então, eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo estão contemplados dentro dessa história. Tanto eu quanto você, acho que sentimos isso. Agora, meus pais entendem parcialmente. E acontece até às vezes, quando eu estou fazendo uma pesquisa e um trabalho, escrevendo um artigo, eu tento explicar para os meus pais para ver se eles minimamente entendem. Porque uma coisa que eu acho fundamental, até no cargo de coordenador de transferência de tecnologia que eu assumi no NEV, é que eu tenho que ter uma difusão acadêmica mais acessível possível. Aquela ideia de eu tentar explicar para meus pais ou alguém explicar para os avós o que faz, eu acho que é fundamental, pelo menos para que eles entendam a importância, o que justifica. Eles podem não entender todo o contexto, a metodologia, qual é a razão daquilo ou qual é a consequência. Pelo menos se eles entenderem a importância e entenderem do ponto de vista, é justificável o que ele faz, porque o que ele faz aborda uma questão importante, isso já me deixa satisfeito. Então, se eles entendem, por exemplo, que a questão do crime, da violência e da segurança pública é um tema importante. Muito bem. Eles entendem que isso é muito complexo, que tem muitos fatores que acabam interferindo no nível de violência de certo lugar, por exemplo. Eles entenderem isso já é um gancho para eu falar, bom, se vocês entendem que é um problema importante e como ele é complexo, eu tento identificar e explicar para as pessoas essa complexidade. Quais são os fatores que, em certo momento e em certo lugar, condicionam o lugar ser mais ou menos violento? Por que o lugar é violento? Não é aleatório. Um crime pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Mas se o crime recorre naquele lugar, se é comum o crime acontecer ali, por que acontece ali? Não é por acaso. Normalmente não é por acaso. Então eles entendem que, bom, se não é por acaso, é importante identificar qual é o fator que acaba interferindo nessa recorrência de crime. Qual é o fator? Eu tento explicar que, na minha perspectiva, o fator depende do lugar e do momento. Então, eu estou falando de educação, renda, eu estou falando da presença ou não de atividade do crime organizado. Eles começam é claro que eles não vão ter uma compreensão como eu idealmente imagino que um leitor de um artigo acadêmico meu, eu idealmente gostaria que ele tivesse. Mas posso garantir que os seus pais já sabem mais do que a média da população, Marcelo. Se eles já sabem tudo isso, eles já sabem mais do que a média da população, assim, né? Eles já têm ideia, pelo menos, do impacto
que o seu trabalho, né, e o seu estudo pode ter na vida das pessoas, né? Talvez não com detalhes técnicos e tal, mas, né, eu acho que essa compreensão eles já têm. Agora, me fala um pouquinho então da sua trajetória acadêmica agora. Você estudou em escola pública, em escola privada, até chegar na universidade, como é que é isso? Assim, eu estudei em escola pública no ensino fundamental, muito perto da casa dos meus pais, na verdade. Saindo no ensino fundamental, eu consegui bolsa de estudos para fazer o ensino médio no Colégio São Luís, que na época ficava na Avenida Paulista, que é uma escola jesuíta. Eu não sei como é hoje, mas na época, por ser jesuíta, eles tinham bolsas de estudo que permitiam que pessoas que comprovassem baixa renda tivessem acesso. E eu passei pelo processo de seleção e consegui essa bolsa. Ao conseguir essa bolsa, foi o que me permitiu fazer o ensino médio no Colégio São Luís. E daí talvez tenha um detalhe que seja importante para vocês entenderem minha trajetória. O Colégio São Luís, o primeiro ano era básico, e no segundo ano você escolhia por uma formação mais técnica na área da computação ou contabilidade, ou você poderia optar por continuar estudando, pressupondo, por exemplo, entrar na faculdade. Ah, tá. Então ele bifurcava para uma formação mais parecida com de escolas técnicas, ou para um ensino médio regular para enfrentar o processo de vestibular, é isso? Perfeito. Agora, eu jamais pensei em entrar na faculdade. Não fazia parte dos seus planos. Assim. Não, ninguém da minha família tinha feito faculdade. Eles achavam isso um fator de status, um fator importante. A educação sempre foi uma questão importante na minha família, mas entrar numa faculdade era uma coisa um tanto quanto inalcançável, porque eu não tinha, por exemplo, dinheiro para pagar uma faculdade. A única alternativa era fazer uma faculdade pública. Claro. E entrar na USP, por exemplo, era uma coisa que não estava no meu horizonte. Então, no Colégio São Luís, eu optei por fazer contabilidade. E foi uma escolha pragmática, por quê? Sim, de sair do ensino médico com uma profissão. Exatamente. Eu queria ser ensino médico com a certeza que eu teria uma profissão, uma renda. Então, essa foi a minha escolha. Então, Entendo totalmente, Entendo totalmente. Eu também sou o primeiro da família a ter feito faculdade, né? De uma família em que minha mãe é imigrante, né? Do Japão e tal. A gente também morou num bairro periférico em Osasco. E eu fui fazer a Escola Técnica Federal. Foi a primeira vez que eu tive que prestar um vestibulinho, né, para fazer a Escola Técnica Federal, que hoje acho que tem outro nome, assim, né? Já virou Cefet, depois virou sei lá o quê. Já deve ter faculdade lá também, mas na época era só uma escola técnica, né, que formava mecânicos, técnico em edificações, técnico em telecomunicações e técnico em programação, que foi o que eu fiz, né? Então eu entendo totalmente, assim, né? Como ir para a faculdade acaba sendo uma coisa quase inalcançável, né? Uma coisa que, né, é meio... Mas é muito importante saber que mesmo a sua mãe sendo uma pessoa com limitações funcionais sobre alfabetização e seu pai tendo feito só o ensino fundamental, eles terem valorizado a educação, né? Mesmo assim. Isso acho que foi fundamental para você seguir em frente, não? Sem sombra de dúvidas. E essa valorização, na verdade, vai ficar muito mais clara no decorrer da minha história. Por quê? Bom, eu saio do Colégio São Luís com um diploma de contabilidade e consigo começar a trabalhar num escritório de contabilidade. Chegou um certo momento que eu estava começando a me destacar no trabalho, o pessoal começou a me estimular a fazer faculdade, de contabilidade, obviamente. O pessoal da empresa falou, bom, você precisa fazer ciências contábeis e virar um contador master aqui. Esse era o argumento, essa era a história. O fato é que quanto mais eu trabalhava em contabilidade, menos eu gostava. Então, o que surgiu como alternativa? Bom, eu não vou fazer faculdade de contabilidade, mas vou fazer de administração de empresas.
A administração de empresa tem um amigo meu que fala que a administração de empresa é aquela faculdade de quem não sabe que faculdade vai fazer. Exatamente. Mas no meu caso fazia sentido, contabilidade, administração de empresas, a parte financeira e tal. Daí acontece que eu decido fazer administração de empresas, eu presto vestibular na USP, e eu fico na lista de espera. Tá. E funcionou da seguinte forma. Como eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho o ano inteiro, eu juntei durante o ano inteiro o dinheiro para pagar 6 meses de cursinho no ano seguinte. Certo. Eu fiz o cursinho... Para enfrentar a FUVEST. Para enfrentar a FUVEST. Enfrentar a FUVEST. Imagina o desespero de alguém que nunca imaginou entrar na USP num contexto em que eu cheguei muito perto. Então, é muito perto a lista de espera. Daí o que eu imaginei? Se com 6 meses de estudo numa escola que capacita para o vestibular, eu cheguei tão perto, eu vou estudar mais um ano para entrar no ano que vem. Só que no ano seguinte, eu não cheguei nem na lista de espera. Eu fui pior do que no primeiro ano. Entendi. Só que eu não podia me permitir ficar mais um ano sem faculdade. Então eu prestei tanto na USP como na PUC. O que era um problema, porque era pago, mas novamente eu passei por um processo e consegui uma bolsa para estudar na PUC de São Paulo. E comecei a fazer a faculdade de administração e me mantive lá por 2 anos, até descobrir que eu odiava também essa área. Quer dizer, você odiava essa área inteira, assim, né? Falou assim, não, a contabilidade é meio chato, mas quem sabe uma visão um pouco mais ampla. Exatamente. Talvez ser mais generalista me permitiria gostar mais daquilo que eu estava envolvido, que eu estava fazendo. Daí me deu um estalo, que foi o seguinte, não é isso que eu quero fazer da minha vida. O que eu quero fazer da minha vida? Daí eu comecei a pesquisar profundamente e eu fiquei encantado com ciências sociais. Certo. E ao fazer ciências sociais, eu falei assim, putz, é muito próximo daquilo que eu gostaria, porque eu gostaria muito de entender a sociedade, entender como ela funciona. Eu era muito curioso desse ponto de vista, sempre fui, e pensando na minha infância, era uma coisa que sempre esteve na minha cabeça. Entender como as coisas funcionavam, as relações sociais, porque os grupos eram diferentes, porque na história do mundo as coisas acabaram evoluindo para certos caminhos e porque não por outros e assim por diante. Você já gostava de história desde quando você era moleque, assim? Como é que era isso, assim? Ou veio depois? Eu sempre fui um aluno que sempre gostei de tudo. Então eu gostava de história, de matemática, geografia. Na época não tinha sido cunhado ainda o estereótipo de nerd. Mas eu era um nerd da minha época. Eu gostava de tudo do ponto de vista intelectual, eu gostava de revista em quadrinhos, de ler Galileu, super interessante. E gostava de estudar, né? Porque você fez cursinho por 6 meses, depois falou, não, ano que vem eu vou fazer o ano inteiro. Quer dizer, tem que ser alguém que gosta de estudar, né? Então, gostei, sempre gostei, e do ponto de vista do que a gente tá falando, que a trajetória acaba influenciando, eu acho que eu sempre gostei, mas também tá ligado ao fato da minha mãe ter me colocado como isso era importante na formação de um indivíduo. Certo. Ela sempre falou assim, olha, ter conhecimento é mais importante do que ter bens. Do jeito simplório dela qual é o nome dela, Marcelo? É Elícia. Dona Elícia sabe tudo. Dona Elícia sabe tudo. É verdade, mas meu pai nunca... Meu pai também me estimulou muito, mas ele falou assim, ele sempre colocava a ponderação, é mais importante do que ter bens, mas você tem que ter bens, viu, meu filho? Você tem que ter renda, tem que ter sua casa. O pai ali, pragmático, né? Mas, Marcelo, ouvindo esse começo da sua trajetória, né, eu vi que você, uma pessoa negra, nascida na periferia, crescida na periferia, você acabou frequentando na vida acadêmica 3 espaços muito elitizados e provavelmente embranquecidos, assim, né? A gente está falando do Colégio São Luís, da PUC e depois da USP, né?
Embora seja uma faculdade pública, nós sabemos que, né, especialmente na sua época, que ainda não existiam políticas de cotas e tal, né, você tinha uma faculdade predominantemente branca mesmo. Exato. Né? Como é que foi para você lidar com esses ambientes, assim, né, que potencialmente hostis para um menino negro de periferia? Se você me permite só dar um pouco de continuidade à história, porque eu acho que tem um ponto claro, que é fundamental claro. para que as pessoas entendam a minha trajetória. Porque claro. eu tô lá na PUC odiando o que eu tô fazendo e me deu um estalo de que ciências sociais é aquilo que eu quero fazer. Então eu vou prestar ciências sociais na USP sem estudar e se eu entrar, eu mudo a minha vida. Só que mudar a minha vida também estava no sentido de colocar em risco tudo que eu vinha fazendo, a trajetória... começar do zero, né? Que eu estava construindo. Uhum. E não é que eu presto a FUVEST e passo sem estudar. É claro que tem que ponderar. Entrar em ciências sociais é muito mais fácil do que em administração na USP. E você tinha o repertório, né, de ter concorrido já mais de uma vez, assim, né? Sim, exato. Entrei. E agora? Nossa, consegui o que eu queria. O que eu faço agora? Me inscrevi, comecei a fazer a faculdade. Quando o lugar onde eu trabalhava na época descobriu que eu estava fazendo ciências sociais e não administração, eu fui convidado a sair do trabalho. Ah, você tá brincando. Não. Houve... É claro que naquela época tinha recorrentemente crises econômicas no país e aproveitaram o contexto em que estavam desligando algumas pessoas e me colocaram nesse pacote. Claro. Porque... Até hoje a gente tem crises econômicas usadas como pretexto para fazer dispensas, né, não justificadas, né, Marcelo? Pois é, eu passei por isso e chegou o momento que eu falo, ou eu arrumo outro emprego na minha área, que eu já vinha me desenvolvendo, ou agora eu sou estudante da USP, eu vou fazer estágios na USP, só que hoje... é ruim, na minha época já era muito ruim. A bolsa em qualquer projeto de um aluno de graduação não permite que você basicamente coma e se mova pela cidade. Lembrando que eu morava na Zona Sul e a USP fica na Zona Oeste, numa época que não tinha metrô. Até hoje não tem ônibus direto da minha casa para a USP, então eu acho que vocês compreendem esse contexto. Mas daí, entre os meus pais, falou assim, ó, é isso que você quer, meu filho? Não se preocupe, casa e comida você vai ter. Olha só. Então você vai lá, faz o seu estágio, usa o dinheiro da bolsa para se manter minimamente, lugar para morar, e comida você não se preocupa que você vai ter. Exatamente porque eles achavam que era um investimento que valia a pena, porque eu era a primeira a entrar na faculdade, que não valia a pena, e eu abri mão disso. Você tem irmãos, Marcelo? Não, sou filho único. O que é uma Você é filho único. Também. E aí eles falaram assim, vamos apostar aqui, botar todas as fichas aqui nessa coisa que você disse que quer. É isso? Exatamente. Talvez se eu tivesse mais irmãos, por uma questão econômica, não seria possível. É realmente importante você ponderar isso. Mas o fato é que, então eu comecei a estudar na USP, nesse ambiente que você descreveu, que era muito estranho. Eu morei em São Paulo, na cidade de São Paulo, a vida inteira. Eu jamais tinha entrado na USP antes de passar no vestibular. Eu não sabia o que era a USP, que era uma cidade universitária, que tinha uma prefeitura. Na minha época tinha posto de gasolina, tinha farmácia. Então era uma cidade dentro da cidade. Verdade. E eu fui para FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Sim. Que é um lugar bastante estranho para quem não está habituado. Até hoje, eu converso com amigos meus e é um lugar muito peculiar, assim. Sim, não, a FEFELESH, ela até hoje se destaca em relação às outras faculdades dentro da USP, né? Exatamente. Então eu estou nesse contexto, na FEFELESH, nesse ambiente estranho, que é estranho em geral, mas houve um estranhamento talvez maior para mim, porque... havia muito poucas pessoas que eu poderia me identificar. Mesmo fazendo curso noturno em ciências sociais, eu via que pessoas que ali estavam, que estavam estudando comigo, tinham uma trajetória diferente, tinha acesso cultural prévio diferente,
os pais tinham uma formação, tinham lido mais do que eu, porque eu não tive estímulo e acesso à leitura, porque meus pais basicamente também não sabem ler muito, né? Somente minha mãe não sabe, mas foi muito difícil. Foi muito difícil, mas daí eu tenho que dar um pulo no tempo e te falar que isso, para mim, foi fundamental e mesmo assim se tornou difícil porque eu fiz graduação na USP, depois eu consegui fazer mestrado numa situação muito fora do comum, que depois eu posso contar para você. Daí eu fiz doutorado na USP novamente, e durante o doutorado eu tive a oportunidade de fazer um tempo de período sanduíche, estudar por um período de tempo na Universidade da Califórnia, em Berkeley, que é a principal faculdade pública do mundo. Sim, sim. Marcelo, deixa eu abrir um parênteses aqui, depois você volta para Berkeley, tá? Fazer um parênteses aqui só. Para quem não conhece essas terminologias, assim, tá? Explica rapidamente o que é um curso sanduíche. Por que ele se chama assim? Por que ele se chama assim? Então, no processo da pós-graduação, no mestrado, no doutorado, existe a possibilidade de você pleitear, de você buscar estudar durante um período de tempo, durante esse período de pós-graduação, em outra universidade, em outro lugar. Sim. Devido a uma orientação de uma pessoa específica, devido à expertise daquele outro lugar, do ponto de vista de uma temática que você está estudando. Então, existe essa possibilidade de você cursar a pós-graduação em outro lugar, num lugar diferente da sua universidade onde você está afiliado. E aí depois você volta, e é por isso que chama sanduíche. Então, esse sanduíche é porque, na verdade, é um período intermediário no qual você continua fazendo seus estudos, mas é em outro lugar. Volta para Berkeley. Eu fui para Berkeley, nos Estados Unidos, Califórnia, e eu sofri alguns tipos de preconceito que eu não estava preparado. Mais velho, mais experiente, já no doutorado, mesmo tendo sofrido a minha vida inteira com alguns tipos de preconceito. Eu, lá nos Estados Unidos, enfrentei alguns tipos de preconceito que eram tão diferentes daqueles que eu tinha enfrentado antes na minha trajetória no Brasil, que eu fiquei algumas semanas mal, assim. Eu acho importante... Mas assim, que tipo de coisa você sofreu que era mais, que para você foi mais violento do que o que você sofria aqui, assim? Então, é porque aqui no Brasil é um preconceito mais velado. Não normalmente, pelo menos na minha experiência, devido à idade que eu tenho, talvez os lugares que eu frequentei e meu comportamento, seja por qual razão for, diferente de muitas pessoas negras no Brasil que sofrem violência direta, que são agredidas verbalmente ou fisicamente, isso nunca aconteceu comigo. Entendi. Comigo sempre aconteceu algumas vezes de eu ter esse racismo indireto. Um racismo que me colocava à parte de certos lugares, de certos grupos, de certos contextos. Certo. Aquela violência, por exemplo, de você entrar num shopping e você perceber que o ambiente muda, te observando, te monitorando, porque você é uma pessoa diferente do perfil das pessoas que frequentam aquele lugar. Então, esse tipo de violência, esse tipo de diferença social que acontecia comigo por estar num certo ambiente, por exemplo, por ser negro, na Califórnia era muito mais direto, era muito mais claro. Por exemplo, eu chego na Califórnia e vou morar num bairro onde basicamente não tinha pessoas brancas. Tá. Aqui no Brasil é muito... Pelo menos para mim, é difícil imaginar que você vai ir num bairro, como, por exemplo, aqui no Campo Limpo. Se eu andar no Campo Limpo, nas ruas, eu vou para pessoas brancas, negras, com traços indígenas, N etnias. Sim. Os primeiros meses que eu morei na Califórnia, só tinha pessoas negras no bairro. Ah, tá. Que já demonstrava que nos Estados Unidos, espacialmente, tinha essa indicação que a raça era um fator que era levado em consideração.
eu fiquei lá 6 meses, mas pela minha experiência, alguns bairros específicos eram muito homogêneos do ponto de vista étnico, racial, com pessoas negras. E é engraçado porque eu era diferente das pessoas negras dos Estados Unidos, do ponto de vista físico, de porte, de maneira de se movimentar. Como dá para perceber, a minha trajetória de uma pessoa que não teve acesso à língua inglesa muito cedo, então eu fui começar a estudar inglês na faculdade. Certo. Então eu chego nesse ambiente não sabendo falar inglês, não da maneira mais adequada possível, e mesmo assim eu consigo perceber as nuances do ponto de vista da fala, de comportamento, de lugares onde você deveria ou não estar. Eu trabalho com violência, e uma coisa que me chamou muita atenção é que o bairro onde eu morei nos primeiros meses nos Estados Unidos, na Califórnia, eu fui no Subway comer um sanduíche. Certo. E tinha um vidro blindado separando o atendente dos consumidores. Daí eu falei assim, olha, eu não devo estar num bairro muito seguro devido a esse vidro blindado que eu encontrava no Subway. Mas isso para demonstrar que você falou do contexto que eu encontrei na universidade, só que esse contexto que eu encontrei na universidade, na PUC, na USP e depois no INPE, ainda não falei do meu mestrado, mas eu fui fazer mestrado num lugar muito incomum, mas esses lugares eu até acho que fui bem, porque eu estava acostumado com os tipos de preconceito que normalmente as pessoas têm no Brasil. Tá. Então, o meu foco era outro. Por quê? Porque eu fazia estágio, eu trabalhava... É uma coisa importante, eu sempre fiz 2 estágios. Então eu trabalhava 4 horas num lugar, 4 horas em outro lugar, e à noite eu ia para a faculdade. Sim. Então eu não tive a possibilidade de me integrar muito, participar muito da vida acadêmica. Social. Eu estava no trabalho, eu não tinha tempo para isso. Mesmo assim, entendi. Sim, era possível identificar em alguns lugares que eu era uma pessoa estranha, principalmente porque na minha época, por exemplo, a gente fazia estatística no IME, então não era na FEFELESH, não era na minha faculdade. Sim. A gente fazia economia na FEA, então tinha algumas disciplinas que não era feita na minha faculdade. Entendi. Então você frequentava outras faculdades lá dentro, assim. Como os ambientes eram muito diferentes e eu sempre consegui me adaptar, até porque meu foco era outro. Tem pessoas que eu acho que justamente sofrem preconceitos, principalmente hoje, não aceitam o preconceito que elas sofrem. Mas na minha época, bullying era entendido de outra forma. Sim. Discursos preconceituosos eram entendidos como uma brincadeira que você não deveria levar muito em consideração. Sim. Então... Ou seja, na verdade, existia uma passada de pano geral no racismo, né? Então... E eu era uma das pessoas que passava esse pano, porque eu poderia me indignar e tomar isso como bandeira dentro da universidade, mas eu tô na universidade, eu tô aqui para estudar e para me destacar de alguma forma. Sim, entendi. E foi nisso que eu me centrei e por isso... algumas coisas ficaram despercebidas por mim, algumas coisas que eu percebi, eu acabei colocando em segundo plano. Entendi. E na FEFELESH, nas ciências sociais, você se encontrou? Sim. Por quê? Porque era um mundo a ser explorado. Eu não sabia nada de nada. Na primeira prova que eu escrevi cidadões em vez de cidadãos, para você ver o nível que eu entrei. Mas minha curva de crescimento era tão grande quanto a minha satisfação de aprender. Saber que aquilo que eu imaginava que era a possibilidade de compreender por que certas coisas acontecem de certa maneira, que não é por acaso. E se não é por acaso, é porque foi construído. E se é uma construção social, pode ser mudado. E isso começou a me criar um prazer que acabou me motivando a cada vez mais fazer parte daquele lugar. Certo. E na FEFELESH eu acho que aconteceu isso.
Uhum. E o seu TCC na graduação, ele já estava relacionado com a temática da violência? Então, nas ciências sociais, pelo menos na minha época, não tem trabalho de final de curso. Não tem TCC. Uhum. A brincadeira na época era que nas ciências sociais a gente lia tanto e fazia tanto trabalho que era um TCC por disciplina. Então não fazia menor sentido fazer um TCC no final. Mas o que ficou claro para mim é que, bom, ciências sociais é formado por ciência política, antropologia e sociologia. Então você faz todas essas disciplinas e no decorrer do curso você vai optando por aquilo que mais te chama atenção, aquilo que você mais gosta. E eu sempre fiquei muito encantado com sociologia, que abordava questões relacionadas à violência, e a sociologia voltada à questão que trata da difusão de informação, impacto da mídia, de massa e assim por diante. Tá. Só que na USP tem o NEV, o Núcleo de Estudo da Violência. Uhum. E por ter essas duas áreas e por ter tido a oportunidade de obter uma bolsa para trabalhar no NEV na graduação, a minha história com o NEV é muito antiga, desde a graduação. O fato é que agora, no NEV, eu tive a oportunidade de abordar um dos temas que mais me encantavam. Então, desde a graduação, a sociologia da violência era um tema que eu via como um dos temas que eu mais gostava de abordar, e trabalhar no NEV me tornou possível que eu desenvolvesse trabalhos abordando esse tema. Então, o NEV apareceu na sua vida ainda na graduação, é isso? Exatamente. Porque na graduação aconteceu o seguinte. Como eu falei, eu sempre fiz mais de um estágio por vez. Então, entrei na graduação e eu consegui um estágio na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria do Planejamento. Uhum. Então, eu trabalhava por 4 horas na Secretaria do Planejamento da Prefeitura. Só que o pessoal da Secretaria do Planejamento tinha muito contato com a Implaza, que era um instituto de pesquisa do estado de São Paulo que nem existe mais. Tá. O pessoal da Prefeitura começou a comentar que havia um estagiário que seria talvez interessante para a Implaza. Certo. Então eu comecei a trabalhar nos 2 lugares, 4 horas em um, 4 horas em outro. Certo. Na minha época, você só podia renovar o estágio por uma vez. Então, eu fiz 1 ano na prefeitura, no segundo ano eu não podia renovar. Então, eu comecei a trabalhar na Implaza, na prefeitura, até o momento que a prefeitura não podia mais fazer estágio na prefeitura, e eu comecei a trabalhar tanto na Implaza como na Fundação SEAD, que é outro instituto de pesquisa, esse existe até hoje, e também do governo do estado. Então eu trabalhava tanto na Implaza como na Fundação SEAD. Quando o projeto da Implaza terminou e eu estava na Fundação SEAD, eu consegui uma bolsa na FAO. Tinha um projeto chamado Infurb na época, que tratava de questões urbanas dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Então eu trabalhava tanto na Fundação SEAD como na FAO. Quando terminou o projeto na FAO, aquelas coincidências da vida, o coordenador do projeto que eu estava na FAO era casado com a coordenadora do NEV. E ele comentou de mim para ela. Ao ele comentar o meu nome e me indicar, eu comecei a trabalhar tanto na Fundação SEAD como no NEV ao mesmo tempo. Certo. E daí, assim, eu fui conseguindo me manter e conseguindo me aprofundar. Acontece que, quando a minha graduação estava terminando, o pessoal do NEV queria que eu fizesse pós-graduação, concorresse ao mestrado para já continuar o meu trabalho. Só que a Fundação SEAD me contratou. E era um lugar que eu gostava, era um lugar que pagava muito mais do que qualquer bolsa que eu conseguiria desenvolvendo o meu trabalho no NEV. E eu comecei a trabalhar na Fundação SEAD. Acontece que essa minha escolha teve impacto direto no meu mestrado. Por quê? Eu estava em diversos projetos na Fundação SEAD. Um deles era um projeto junto com um grupo de pesquisadores do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica em São José dos Campos, que é mais conhecido pela previsão do tempo,
por análise de dados de satélite. Porque é isso, né? A Fundação SEAD é uma instituição especializada em análise de dados, é isso? Exatamente. Do estado de São Paulo especificamente. É como se fosse, o pessoal tá mais familiarizado com o IBGE. A Fundação SEAD é a mesma coisa que o IBGE, mas trata especificamente de dados e análises no estado de São Paulo. Várias análises, vários projetos, um deles envolvia pesquisadores do INPE, que eu tive contato devido participar desse projeto conjunto. Chegou um momento que eu falei, tá bom, tá na hora de eu pensar num mestrado. Daí eu escrevi um projeto para fazer um mestrado no NEV. Certo. Só que, como no projeto que eu estava e envolvia o INPE, uma metodologia que eu achei muito boa e que eu comecei a trabalhar na época, que era geoinformação, sistema de informação geográfica, banco de dados digitais e georreferenciados, o que eu imaginei? Eu vou pegar essa metodologia que eu trabalho na Fundação SEAD e vou trabalhar com dados criminais e vou levar isso para o NEV. Ah, tá. Só que o NEV não usava essa metodologia, é isso? O NEV não usava essa metodologia. Era muito raro na época pensar em sistema de informação geográfica, mapas digitais, análise espaço-temporal. Era realmente, já trabalhos estavam sendo desenvolvidos, mas era bastante raro no Brasil na época. E daí o que eu fiz? Eu falei, poxa vida, eu não conheço muito bem essa metodologia. Eu vou mandar pro pessoal do INPE para ver o quanto de besteira eu tô falando, porque o pessoal do NEV vai falar das besteiras que diz respeito ao crime, a hipótese que eu tô gerando, aquilo que eu desejo discutir sociologicamente. Mas a metodologia é uma coisa que o pessoal do INPE pode me dizer se eu tô no caminho certo. Eu mando o projeto e eles falam, você não quer fazer esse projeto aqui, no INPE? Eita. Aí eu falei assim, eu sou eu sou graduado em Ciências Sociais. O INPE é uma área de Ciências Exatas. E eles me convidaram para fazer um curso numa área chamada Sensoriamento Remoto. O que é Sensoriamento Remoto? Quem é formado em Sensoriamento Remoto tem a capacitação para analisar dados obtidos por sensores. Então, eu estou falando de radar, eu estou falando de satélite, eu estou falando de metodologias de previsão do tempo, de monitoramento de desmatamento. Então, quem estuda no INPE são pessoas da área de exatas, pensando no desenvolvimento de ferramentas computacionais de análise, ou no máximo na área ambiental. Pessoas que tentam usar essas ferramentas para descobrir desde onde é o lugar mais desmatado até lugares onde potencialmente você pode encontrar petróleo. Só que eu consegui encontrar uma pessoa, um orientador que fala assim, olha, eu acho que o INPE pode ampliar os temas que aborda, eu gostei da proposta do seu trabalho, eu te banco aqui no INPE se você passar pelo processo de seleção. Certo. E provavelmente eu não teria passado pelo processo de seleção se eu tivesse entrado na FAPESP com pedido de bolsa, porque eles também falaram no INPE, ó, o INPE é dedicação exclusiva. Tá. Você tem que conseguir uma bolsa para se manter aqui em São José dos Campos, porque não tem esse negócio de você trabalhar e fazer mestrado. Não tem mais aquela história que você tinha de ficar meio período num lugar, meio período no outro. Acabou. Esquece, isso aí acabou. É dedicação exclusiva. Ao saber disso, então, eu entro com um pedido de bolsa para o mestrado no INPE, na FAPESP. E na época estava faltando um pouco de bolsa assim, para os alunos selecionados. Certo. E eu chego no processo de seleção com uma bolsa aprovada pela FAPESP. E isso, com certeza, foi o elemento que me fez ser aceito no INPE. Entendi. Porque é uma coisa que é um pouco complicada, mas eu tenho que falar para você e eu acho importante abordar para que as pessoas entendam como a área acadêmica às vezes é problemática. Eu descobri que havia apostas se eu seria ou não excluído durante o mestrado. Por quê? No INPE, se você não consegue uma nota mínima, você recebe uma carta falando que você
não conseguiu a nota mínima e por isso está sendo desligado do curso. Então havia pessoas que apostavam... Tinha uma bolsa de apostas ali rolando. Eu só fui descobrir depois, mas tinham pessoas que apostavam que essa pessoa, esse sociólogo que vinha pro INPE não daria frutos lá. E depois eu fiquei sabendo que uma das razões dessa aposta é que uma pessoa com um perfil semelhante ao meu tinha não feito o mestrado, mas tinha entrado no doutorado e tinha saído de lá batendo boca, criticando todo mundo, né? Sim. Então eu entrei nesse contexto. E o que aconteceu foi que eu, no começo, naquelas disciplinas mais introdutórias, naquelas disciplinas que pressupunham mais o entendimento de conceitos do que da matemática em si, porque eu tive, por exemplo, de fazer um curso sobre uma disciplina que tratava da física que envolvia a captação de imagens por satélite. Certo. Então eu tive que estudar física nessa perspectiva. Mas as disciplinas iniciais eram com temáticas mais conceituais. Tratavam da história, da evolução tecnológica dos satélites, o que era conceitualmente sensoriamento remoto, para que servia. E eu fui muito bem nas disciplinas iniciais. Eu era um dos melhores alunos. Então, quando as disciplinas quantitativas chegaram, eu me senti mais confortável, porque eu não estava correndo o risco, porque a minha média já era muito alta. Eu tinha que ser muito ruim nas disciplinas quantitativas para ser excluído do curso. Entendi. Então você vê... Mas uma das coisas que o Altair, por exemplo, admira em você é essa sua facilidade, se é que é essa palavra, de trafegar nas exatas e nas humanas, né, de um jeito natural, assim, né? Novamente, a questão da trajetória. Eu sempre gostei de tudo. Então eu entro nas ciências sociais e vejo que o perfil do cientista social é um perfil que são pesquisadores que não gostam da parte quantitativa. Eu gostava, achava importante. Então eu sempre pensei que investir nesta parte me destacaria, porque eu nunca seria o melhor aluno de ciências sociais, pensando no tipo ideal de aluno de ciências sociais que sabe declamar as teorias de Marx, Durkheim, Weber e assim por diante. Entendi. O meu diferencial, entenda, um diferencial numa época onde o acesso ao computadores era difícil. Claro. Eu entrei na USP em 2001 e na época você ia na biblioteca no cartãozinho para buscar o livro na estante. Eu vivi o processo de informatização da USP. Eu percebi como era importante perceber que a computação ia mudar como as ciências sociais era feita e que a parte quantitativa era importante. E como eu gostava, eu falei, beleza, eu não vou ser o melhor da parte quali, mas eu vou ser, em média, melhor na parte quant. E isso sempre esteve envolvido na minha trajetória acadêmica. Me fala um pouco sobre o trabalho que você fez no mestrado, assim, sobre o que era e o que você tirou de principais aprendizados, vamos dizer assim. Bom, então lembro vocês que eu entrei no INPE com um projeto. O projeto era usar a metodologia da geoinformação para fazer estudos com dados criminais na cidade de São Paulo. Essa era as bases do meu trabalho. Acontece que em 2006, quando eu entro no INPE, São Paulo, que era a capital mais violenta do país, já estava num processo de contínua redução das taxas de homicídio. Então, se em 99 e 2000 a taxa para a cidade de São Paulo era 50 por 100 mil habitantes de homicídio doloso, homicídio intencional, e em alguns lugares a taxa era 150 por 100 mil, que é comparável a países em guerra civil, quando a gente chega em 2005, 2006 e percebe que o número de homicídios cai continuamente, academicamente o que estava sendo discutido? Por que está caindo? Ninguém sabia por que estava caindo. Daí eu falei assim, se essa é a discussão do momento, vou ver o quanto o meu trabalho dialoga com isso. Certo. Então a minha intenção num primeiro momento era
tentar contribuir com o debate sobre as causas da queda do homicídio em São Paulo. Mas logo no começo eu percebo, é uma coisa que não vai dar para fazer, porque os dados não me permitiam esse tipo, uma análise que me chegasse nesse desfecho. Com o dado que eu tinha, eu jamais conseguiria identificar por que caiu. Então eu desloquei um pouco o meu trabalho no seguinte sentido: se eu não consigo criar modelos matemáticos que apresentem a razão da queda, o que eu quero saber é por que em certo momento, em certo lugar, a taxa é alta ou baixa. Existe algum fator que condiciona em São Paulo, uma perspectiva tanto espacial como temporal, o fato de que um lugar é violento e outro não é? Existem fatores sociais, existem características mensuráveis que me permitam dizer certo lugar com certa característica tende a ser mais violento do que outro? Porque isso é um debate sempre presente, ou seja, o senso comum talvez nos leve a pensar lugares mais pobres são mais violentos. Sim. Mas isso é uma discussão muito antiga. Não é a questão da renda que necessariamente justifica o lugar ser violento. Certo. É um fenômeno muito mais complexo do que isso. Na época, então, eu estou em 2006, esse debate está muito aflorado, eu tenho acesso ao INPE e aos pesquisadores do INPE que me ensinam essa metodologia nova, e eu começo a tentar verificar se eu conseguia fazer um trabalho nesse sentido. O que explica em São Paulo um lugar ser violento ou não? Só que como é uma questão temporal, o que eu começava a observar é que existem lugares que estão se tornando mais violentos no contexto onde o homicídio está caindo. Tem lugares que estão seguindo a tendência do município como um todo e o homicídio está caindo nesses lugares também. Então você começa a perceber que meu trabalho se torna mais complexo, porque eu não quero só criar um modelo que identifique quais são os condicionantes da violência em certo lugar, mas eu também tenho que abordar isso do ponto de vista temporal, porque esse lugar que era violento pode se manter violento, se tornar mais violento ou menos violento. E é isso que eu tento abordar no mestrado. Entendi. Ficou bem mais complexo mesmo, né? A equação que você tinha que formar ali. Tem bastante demonstração matemática de modelos multivariados na minha dissertação. Foi lá que eu aprendi geoestatística, foi lá que eu aprendi a possibilidade de fazer modelos de regressão. Era uma coisa que eu não tinha na formação de ciências sociais. Sim. Muito levemente naquela disciplina que eu fiz no IME, de estatística, mas de maneira forte, eu tive que aprender a fórceps no INPE no decorrer do meu mestrado. Mas foi maravilhoso, porque eu acho que vocês agora que me ouvem começam a entender o meu perfil, que eu adoro um desafio, eu adoro aprender coisas novas. E eu acredito que eu estou numa área que isso é possível todos os dias. Certo. Com que agentes você acaba dialogando quando estuda nessa área, assim, né? Você fica longe dos atores sociais que lidam diretamente com políticas públicas, com a segurança pública em si, ou isso te aproximou desses agentes, assim? Na verdade, tanto aproxima como afasta. Por exemplo, eu defendo a minha dissertação, 2 semanas depois eu começo a trabalhar numa ONG em São Paulo chamado Instituto São Paulo contra a Violência. Esse instituto é responsável pelo Disque Denúncia de São Paulo, 181. Tá. Então, isso me aproxima do debate do ponto de vista de organizações não governamentais. Isso é um ponto. Outro ponto eu tive acesso aos dados criminais. Eu só tive acesso a esses dados porque eu tive algumas reuniões na CAP, Coordenadoria de Análise e Pesquisa da Secretaria de Segurança. Então, o pessoal da Secretaria de Segurança Pública sabia que tinha um pesquisador negro no INPE, utilizando os dados deles para tentar mostrar como era a dinâmica no crime em São Paulo. Isso, eles falaram assim, olha, eu quero saber qual é o final desse trabalho, eu quero descobrir
no final, em contrapartida, eu te dou o dado, mas eu quero saber o que aconteceu. Claro. Uhum. Do ponto de vista de outros atores, também me aproxima e me afasta, porque o meu trabalho tenta demonstrar que uma explicação simplista normalmente é incorreta. Então, tem muitas pessoas que advogam no seguinte sentido: a queda dos homicídios em São Paulo teve como responsável a ação da polícia. E existem argumentos para isso? Sim. Houve investimento em capacitação, em tecnologia, mas é possível afirmar que a queda dos homicídios em São Paulo foi causada pela ação da Secretaria de Segurança Pública e afins? Na minha perspectiva, não. Uhum. Então o pessoal da Secretaria de Segurança Pública fica bravo comigo. Tem pessoas que afirmam da seguinte forma: olha, o que justifica foi uma mudança demográfica. A população se envelheceu, houve uma mudança geracional, houve uma mudança que, do ponto de vista da composição social, onde as pessoas mais novas normalmente são aquelas que mais estão envolvidas em criminalidade como vítimas e como autores de violência. Então, esse envelhecimento poderia explicar a queda dos homicídios. Daí eu falo assim, olha, não dá. Não dá como fator único. E você pode entrar em debates ainda mais sensíveis, como, por exemplo, tem pessoas que afirmam que foi o crime organizado, principalmente o PCC, a razão da queda dos homicídios em São Paulo. Tem pessoas que defendem isso. Eu já ouvi isso, já ouvi esse argumento. E na minha perspectiva, também como fator único, não é possível dizer que sim. Então, quando eu falo que a Secretaria de Segurança Pública teve uma parcela de contribuição, quando eu falo que o fator demográfico teve uma parcela de contribuição, quando eu falo que o crime organizado teve uma parcela de contribuição, algumas pessoas ficam bravas por eu atribuir, não atribuir, porque até politicamente é interessante. Claro. Eu não atribuí essas razões. Tem pessoas que exclusivamente, falam, foram atividade das ONGs nas periferias, foi mudança demográfica, foi investimento, foi mudança demográfica, foi investimento em tecnologia. Todo mundo tem a sua pauta e normalmente as pessoas têm... E puxa a sardinha para sua brasa, né? Sim. Mas a verdade é que um problema complexo geralmente é uma combinação desses vários fatores, né? Exato. E eu sou o pesquisador chato que fala: o que você está dizendo faz sentido, tem limitações, mas o impacto é diferente em diferentes lugares, com diferentes características, em diferentes momentos. Uhum. E se perde muita força argumentativa quando você demonstra essa complexidade. Sim. Quando você fala, por exemplo, que a periferia de São Paulo não é violenta, porque existem várias periferias em São Paulo, vários lugares considerados como periferias que não são violentas, você acaba diminuindo o poder argumentativo que une a periferia, que distancia a periferia do centro como um lugar que é violento e devido a isso tem que se unir para agir como se fosse uma área homogênea, com os mesmos problemas e com as mesmas soluções. Sim, e eu surjo para falar assim, olha, a periferia de São Paulo é tão diversa que o mesmo projeto vai ter muito sucesso em alguns lugares e não vai ter resultado nenhum em outros. Por quê? A característica do lugar é diferente, a perspectiva é diferente, o problema é diferente. Então, essa é a minha posição. Diante do trabalho que eu desenvolvo, baseado em dados, porque isso é fundamental. O que eu afirmo eu digo isso porque os dados me mostram isso, eu sei as limitações dos dados, eu demonstro até onde a minha análise permite fazer certas afirmações, mas sem sombra de dúvida, a única generalização que eu posso fazer é que é complexo demais para encontrar uma única causa que seja responsável pelo nível alto ou baixo de violência em certo lugar, principalmente em contextos urbanos. Não, perfeito. E como é que isso evolui no doutorado, Marcelo?
né? Em 2012, se eu não me engano, você vai pro doutorado, aí não mais no INPE, agora na USP, ligado também ao Núcleo de Estudos da Violência? Ou não? Exatamente. Ligado também, tá. Exatamente. E aí você é orientado pelo professor Sérgio Adorno, né? Exato. Aconteceu o seguinte, chegou um certo momento que o Instituto São Paulo contra a Violência passou por problemas financeiros e não podia mais me manter. Tá. Só que o Instituto São Paulo contra a Violência sempre foi muito próximo do NEV. Na verdade, o Instituto São Paulo contra a Violência foi criado como resultado de um evento promovido pelo NEV. Numa época em São Paulo era a cidade mais violenta do país. Quando a cidade de São Paulo era a mais violenta do país, houve uma discussão sobre como seria importante uma ONG que permitisse que pessoas, de maneira geral, fossem fontes de informação além dos dados da segurança ou da saúde, para contribuir com as análises do que envolve esse alto grau de violência de São Paulo da época. Então, o Instituto São Paulo contra a Violência foi criado nesse contexto e foi responsável pelo Disque Denúncia de São Paulo. Certo. No momento que o Instituto São Paulo não conseguia mais me manter, conversou com o NEV e falou assim, olha, a gente queria manter o Marcelo, mas não pode. Vocês podiam ficar meio período com ele e a gente fica meio período com ele. O que vocês acham? Lá vai o Marcelo de novo fazer meio período num lugar, meio período em outro. Exatamente. Isso sempre teve na minha trajetória. Não é à toa que hoje eu estou envolvido em tantos projetos. Porque assim, olha, eu me considero uma pessoa envolvida em várias coisas ao mesmo tempo, viu? E alguns nossos ouvintes sabem disso, né? Agora, o Marcelo consegue quebrar todos os recordes, viu? Porque ele tem a atividade dele no Núcleo de Estudos da Violência, aí tem a atividade como pesquisador da ABS, né? Aí ele tem atividade como head, né, como coordenador de transferência de tecnologia do Centro Colaborador da OPAS OMS. E tô esquecendo de mais alguma coisa? O Laboratório Interdisciplinar de Estudos sobre Violência e Saúde também, né? Eu esqueci de comentar, mas está vinculado à Faculdade de Saúde de Medicina da USP. Certo. Mas então o fato é que eu tô lá, dividido entre o NEV e o Instituto São Paulo, e o NEV começa a falar, olha, seria legal você fazer um doutorado, né? Daí eu falei assim, tá bom, tá na hora de fazer um doutorado. Por quê? Porque a ideia, e foi uma grande oportunidade, é que eu fizesse um doutorado, um projeto do NEV. Então eu trabalharia no NEV, teria algumas outras funções, mas a minha principal função no NEV era desenvolver um projeto, e esse projeto seria o meu doutorado. Certo. E que já teria uma aplicação prática direta no NEV. Exatamente. Essa é a ideia. Agora, o NEV tem vários parceiros, nacionais e internacionais. Um desses parceiros é a Teresa Caldeira. Ela é uma antropóloga muito famosa. Ela escreveu um livro chamado Cidade de Muros, aqui no Brasil. Ela é uma referência e ela é professora titular da área de planejamento urbano lá em Berkeley. Certo. Então, eu comecei a configurar um projeto que basicamente tentava reunir todo o conhecimento da minha trajetória no mestrado e trazer essa discussão para o Departamento de Sociologia da USP, de maneira geral, que era onde eu faria o doutorado, e contribuísse para o NEV de maneira específica. Acontece que o NEV foi um CEPID, Centro de Educação, Pesquisa, Inovação e Difusão, em 2011, e naquele ano ele estava pleiteando um novo projeto para continuar sendo um CEPID, Centro de Educação, Pesquisa, Inovação e Difusão. Uma das coisas que ficou muito marcada neste novo projeto CEPID, que é um projeto mantido pela FAPESP, de 10 anos, era que a gente teria que observar tudo que foi aprendido no CEPID anterior e trazer para o novo CEPID. E dos principais ensinamentos que se teve foi: o CEPID anterior tratava da questão
do crime, violência, segurança pública e violação de direitos de uma maneira genérica, para o país, para o Estado. Só que a gente tem que perceber como é importante observar isso de uma perspectiva mais micro. Tá. Daí qual é a ideia do meu trabalho? Focar em como a dinâmica urbana está relacionada com a dinâmica da violência, tendo a cidade de São Paulo como área de estudo. Uhum. Então, quem conhece São Paulo sabe que em 1881, por exemplo, já tinha uma área urbanizada ali perto da região que hoje é a Sé República, que o processo de urbanização foi aumentando no decorrer dos anos, que a gente já passou por um processo de periferização, a gente já teve processo de gentrificação, que tiraram pessoas de lugares que tinham infraestrutura e foram jogados para regiões periféricas por não terem condição de se manter nesses lugares. Então, esse dinamismo urbano da cidade de São Paulo, na perspectiva do meu trabalho, tinha tudo a ver com a dinâmica do crime em si, dos lugares que hoje são mais ou menos violentos. Claro. E é claro que essa dinâmica urbana está associada a outros fatores, como, por exemplo, a gente em São Paulo não pode pensar em dinâmica criminal sem pensar no primeiro comando da capital. Então tem fatores que são externos à dinâmica urbana que eu tinha que contemplar, certo, que eu tinha que observar. Mas, grosso modo, o meu foco era como a dinâmica urbana estava relacionada com a dinâmica criminal. E a Tereza Caldeira é chefe do departamento de planejamento urbano em Berkeley. Então, eu me ofereci para a Tereza Caldeira. Ela gostou de mim, gostou do meu projeto e me acolheu, falando, olha, se você conseguir ser selecionado, eu te acolho aqui. Só que daí tem um detalhe. Como no INPE, eu teria que me desligar do Neve, porque era dedicação exclusiva, por assim dizer. Eu tinha que conseguir uma bolsa para me manter lá na Califórnia. E essa bolsa... Berkeley meio que exigia uma exclusividade, uma dedicação exclusiva da sua parte, é isso? Sim. Sim, e mais. Eu tinha que ter recursos financeiros para me manter na Califórnia. Entendi. E não seria o Neve que ia me manter na Califórnia. Porque eu ia me dedicar exclusivamente à minha tese e ia ter essa vivência da universidade que eu nunca tive antes. Foi a minha primeira viagem internacional, diga-se de passagem. Eu nunca tinha saído do país. E acontece que eu pleiteei uma bolsa de estudos para fazer o sanduíche lá em Berkeley. Consegui, só que você não pode conciliar a bolsa com qualquer outra atividade. Verdade. Então eu tive que me afastar do Neve, pegar a bolsa e ir para Berkeley, para ficar 6 meses lá, para verificar de que maneira Berkeley e a Tereza Caldeira podia contribuir com o desenvolvimento do meu trabalho. E foi isso que aconteceu. Fiz o meu trabalho com a bolsa de estudos, voltei pro Brasil. Daí o Neve falou assim, olha, a gente quer você de volta. Tá. Mas peraí, antes da volta. Fala um pouquinho mais desse sanduíche aí. Qual a diferença fundamental, se é que houve, que fez esse sanduíche em Berkeley, essa interação com a Tereza, pro seu trabalho como um todo, assim? Bom, a Tereza é uma pessoa fantástica e entre as várias contribuições que eu poderia dizer, tem uma que, sem sombra de dúvidas, mudou o meu trabalho. Por quê? Porque chegou um certo momento que eu estava tentando demonstrar no meu trabalho, pensando na relação entre dinâmica urbana e dinâmica criminal, que eu comecei a aceitar aquele discurso de que São Paulo era uma cidade que a infraestrutura era ruim, que a periferia era isolada e o poder público nunca dava atenção, que São Paulo cresceu de maneira desordenada. Então, é aquele discurso de que São Paulo tem uma infraestrutura terrível, e essa infraestrutura terrível, entre aspas, está associada a
ao processo histórico de como ela não foi planejada, como sempre faltou recursos, como a migração para São Paulo não conseguiu acolher as pessoas da melhor forma, certo? Tá. Só que São Paulo é muito mais heterogêneo do que isso. Tem infraestruturas ótimas em São Paulo. Certo. Mesmo essa desorganização urbana gerou lugares com infraestrutura e acesso a serviços, conhecimentos e infraestrutura urbana de primeiro mundo. Então, pensar muitas vezes na periferia, inclusive, exato, né, Marcelo? Então, partir do ponto que eu estava partindo de que a infraestrutura de São Paulo era decadente, por isso, em certo momento, era a capital se tornou a capital mais violenta do país, ela falou assim, isso não é interessante para o seu trabalho, porque o seu trabalho tenta demonstrar exatamente a heterogeneidade. Sim. Vai tornar seu trabalho muito mais complexo? Vai. Porque agora você está pensando uma cidade que não tem uma relação de centro-periferia, onde o centro é lugar que tinha mais infraestrutura, com pessoas de mais alta renda, com mais escolas, mais hospitais, e uma periferia totalmente abandonada, uma periferia que não tem infraestrutura, que não coleta lixo, que não tem educação. É muito mais complexo do que isso. E realmente claro, era. E é isso que tá no meu trabalho. Aquele discurso inicial, né, que você colocou é muito simplista, né, para São Paulo. Exatamente. Eu caí na armadilha. Porque no senso comum é muito natural você pensar a cidade de São Paulo dessa forma. Claro. E eu comecei dessa forma e a Tereza abriu meus olhos para como era muito mais complexo. Felizmente, a metodologia de geoinformação, de geoestatística, permite, de certa maneira, eu abordar essa complexidade. Porque eu estou falando na possibilidade de analisar, por exemplo, a cidade de São Paulo como se ela fossem vários mapas, onde cada mapa fosse uma camada, e eu consigo relacionar essas camadas. Então, a minha abordagem teórico-metodológica era essa, mas o meu orientador era o Sérgio Adorno. Então, eu não podia escapar de como de como o meu trabalho servia para análise sociológica. Então, meu foco, se antes no INPE era a matemática, se os modelos eram feitos de maneira correta, se estatisticamente eu tinha passado por todas as etapas para chegar num modelo robusto. Agora, esquece, isso é só o começo. Porque depois de passar por tudo isso, depois de ter um modelo robusto, no meu doutorado muito bem, como é que a gente analisa sociologicamente essa história agora? Certo. Não esquecendo da questão urbana, que Berkeley é fundamental para eu abordar. E aí você volta então para concluir o doutorado. Você consegue resumir essa sua tese, se é que dá para chamar assim, em um tweet, assim? O que você extrai dessa jornada que você teve sobre mapear a dinâmica da cidade versus a dinâmica da violência? Basicamente, primeiro eu reforço a ideia dessa complexidade. Sim, a complexidade e essa heterogeneidade aí, né? Perfeito. Eu advogo que essa análise, porque na perspectiva da minha tese, a análise é intraurbana. Então eu falo, olha, uma análise global para a cidade como um todo, ou uma análise por grandes regiões, como subprefeituras ou distritos, é importante, é interessante, só que é um tanto quanto limitada, e é fundamental que a gente tenha essa perspectiva intraurbana. Eu não estou falando da subprefeitura, mas eu estou falando do bairro, eu estou falando do lugar. Eu não quero saber a taxa ou o número de ocorrências na subprefeitura. Eu quero saber naquela localidade, naquele endereço. Sim. Porque quando você muda de escala, e você agora não está na escala do município, mas na escala interurbana, é tudo mais dinâmico, é tudo mais complexo, é tudo mais emocionante até, no sentido de que você às vezes encontra relações
numa perspectiva intra-urbana que você não imaginaria que poderia acontecer numa perspectiva de análise global. Porque tem lugares onde a relação, por exemplo, entre renda e criminalidade é totalmente oposta ao esperado, mas naquele lugar é assim. Em alguns lugares, em certos contextos, maior renda está associada a maior número de criminalidade. E não o contrário, como o senso comum nos leva a crer e como é normalmente observado quando você está nessa escala mais ampla de análise. Quer dizer, o que você está querendo dizer é que subprefeitura, apesar de já ser melhor do que a prefeitura, né, sob o ponto de vista de respeitar essa heterogeneidade, ainda é uma unidade muito grande para se tratar como uma coisa homogênea, né? Eu moro na Zona Sul também, tá? Eu moro num bairro que está dentro da Cidade Ademar, né? E a Cidade Ademar, você sabe bem, é gigantesca, né? Cidade Ademar é gigantesca, né? Não tem esse nome por acaso, era uma cidade antes, né? Então... E aqui eu percebo, né? Eu tô muito próximo da Quebrada, assim, né? Ao mesmo tempo eu tô muito próximo do aeroporto de Congonhas, de Campo Belo e de Moema, né? E eu vejo diferenças em questão de quarteirões, assim, né? Questão de quarteirões, assim, dá pra saber, assim, ó, a partir desse quarteirão eu me sinto mais seguro, sabe assim? E tem bairros aqui que são de mais alta renda, dentro da Cidade Ademar, que são, até onde eu sei, ou até onde eu percebo, né, na observação, né, e que eu sigo os perfis daqui da Zona Sul e tal, né, o Distrito de Jabaquara, o Jardim Miriam, não sei o quê, eu percebo que esse bairro de mais renda, ela tem mais assaltos do que um bairro vizinho de menor renda, né? Mais violência, né? Quer dizer, eu acho muito interessante essa sua perspectiva de respeitar essa heterogeneidade e a complexidade, né, da cidade. Assim. E isso deve valer para qualquer cidade, né, Marcelo? Assim, na verdade... Ou pelo menos para qualquer grande centro urbano, assim, né? É exatamente o que se comentar, porque na verdade você tem que considerar a característica de cada cidade. Tem cidades que são muito mais homogêneas do que a cidade de São Paulo. Claro. Por exemplo, como eu disse, a ideia da minha tese era contribuir com os trabalhos do Neves, certo? Sim. Neste novo CEPID. Um dos pontos importantes desse novo CEPID é que a gente desenvolveu um trabalho que tem exatamente essa perspectiva. Ou seja, a gente tem que pensar a cidade dentro da sua heterogeneidade. Só que a gente tem que compreender melhor quais são os fatores dessa heterogeneidade, quais são as características que tornam os lugares distintos ou comparáveis, certo? Então, um dos trabalhos que a gente fez no NEV, que eu coordenei, está relacionado a uma ideia de criação de padrões urbanos e de áreas-chaves de estudo, que é uma ideia oriunda da minha tese, presente na minha tese, que é o seguinte: será possível eu dividir a cidade por diferentes padrões, sendo que cada padrão terá como característica que cada parte que compõe um padrão é semelhante entre si e diferente das partes que compõem um outro padrão. Certo. E a gente, depois de muito estudo e muito trabalho, encontrou 19 variáveis que a gente achou fundamental para identificar a característica do lugar. Então, eu estou falando do momento da urbanização, nível de violência, renda da população, nível de verticalização e assim por diante. E a gente fez um modelo, e esse modelo gerou 8 clusters, 8 agrupamentos, 8 padrões. Cada padrão utiliza o setor censitário, que é a unidade territorial utilizado pelo IBGE como unidade de análise e de coleta de dados. Então, na época, pensando no censo de 2010, eram cerca de 19 mil setores censitários na capital paulista. Agora, imagine que a gente consegue associar cada um desses setores a um padrão específico. Essas áreas podem estar contíguas no espaço ou não, porque o que eu estou considerando é a característica do lugar e não o local espacial desse lugar. Certo.
E a gente encontrou, então a gente define uma cidade em 8 padrões diferentes e verificou a possibilidade de criar áreas de estudo em cada padrão para fazer análise qualitativa, para fazer pesquisa de opinião, para ir no lugar, em loco, para conversar com as pessoas e assim por diante. E eu imagino assim, esses 8 padrões, eles estão espalhados pela cidade, né? Exatamente. E essa questão, se antes talvez fosse possível pensar a cidade numa relação de centro-periferia, onde a gente poderia pensar numa estrutura melhor no centro e uma periferia com menos infraestrutura, de uma maneira dicotômica, hoje é muito pouco útil pensar a cidade dessa forma. Claro. A experiência que você tem de andar alguns quarteirões e entender que o lugar é totalmente diferente, porque tem características diferentes, isso é verdade. E não levar isso em consideração, pensando na tentativa de explicar por que um crime acontece naquele lugar ou não, na minha perspectiva, é um erro. Na minha perspectiva, se perde muito quando você analisa isso do ponto de vista mais global, quando você não consegue observar essa mudança de características de uma perspectiva mais micro. Uhum. Então, o meu trabalho, que está na minha tese e que contribui com o Neve nas suas pesquisas no atual CEPID, diz respeito a entender a cidade diante dessa heterogeneidade. Uhum. E a gente está muito ansioso pelos dados do censo, que não sai nunca, Sim. exatamente para atualizar essa caracterização da cidade. Porque talvez tenha desaparecido alguns padrões, surgido outros. Será que são 8? Será que a cidade se tornou mais ou menos homogênea? Uhum. É isso que o dado do censo vai demonstrar, e é por isso que talvez as pessoas não percebam, e eu vou falar agora especificamente para o seu público de São Paulo. Uhum. São Paulo foi o lugar que menos respondeu ao censo demográfico. É lamentável isso, né? A média de não respostas do censo demográfico em São Paulo é o dobro do país. Meu então, Deus. Vai faltar muita informação e mais. Qual é o perfil da população que menos respondeu? Você sabe? É a população de mais alta renda. Imagina, porque são as que estão enclausuradas em condomínios, né, que não deixavam nem o agente entrar, né, ser atendido. Isso sempre foi um problema, mas a gente não pode esquecer que durante o censo a gente estava num contexto político que também aumentou a resistência a pessoas com certo perfil econômico a responder o censo. Então, se no futuro faltar política pública em certo bairro de alto padrão, talvez isso aconteça porque a gente não tem informação sobre esse lugar. A gente não sabe a característica da população. A gente não sabe quantas pessoas residem naquele lugar. Porque o censo não foi respondido. Sim. Então fica aqui o meu desabafo para a população que está nos ouvindo, direcionado especificamente para os paulistas e paulistanos. É um puxão de orelha muito bem dado aqui, porque, pelo amor, né, assim, todos esses dados, eles são fundamentais para ter uma precisão maior sobre políticas públicas, né? Quer dizer, é inadmissível, né, que uma população que tem acesso ao conhecimento formal não tenha compreensão disso, né? É realmente... E só um detalhe, nota de rodapé, o Altair é coautor do estudo que eu acabei de escrever para vocês do padrão urbano. Ah, tá. Grande Altair. Grande Altair. Ô Marcelo, e você acha que, uma pergunta de parênteses em cima disso, você acha que os agentes de segurança pública, eu tô falando, né, da polícia, da guarda metropolitana, etc., o quanto eles atuam a partir desses dados e o quanto eles atuam de maneira intuitiva, sabe assim? Vamos policiar aqui porque é aqui que precisa, né? E não baseada em dados. Uhum. Nesse momento, talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo estão com uma pulga atrás da orelha que muito bem, eu estou começando a entender o que o Marcelo faz, mas o que ele faz na ABS, na Associação Brasileira de Empresas de Software? Uhum. E daí, isso me traz o seguinte gancho. Se hoje eu puder criar um ranking sobre as apostas que a segurança pública está fazendo para reduzir o nível de crimes, a aposta está sendo feita em tecnologia.
de monitoramento, por exemplo, de inteligência artificial, de algoritmos de identificação, desde movimento a identificação de propriedade roubada e assim por diante, identificação de pessoas procuradas. Então, há um grande investimento em tecnologia. No primeiro momento parece uma coisa extremamente positiva, assim, né? Tornar a polícia mais inteligente e menos baseada em opressão. Sim. No primeiro momento, sim. E no primeiro momento você fala assim, então o Marcelo está respondendo que é menos intuitivo e agora mais baseado em dados. Não. Não, por quê? Eu posso dar vários exemplos. Eu vou dar 2 e se você achar pertinente, a gente pode continuar conversando mais. Como, por exemplo, falar sobre a aposta em monitoramento. Então, a gente vai colocar várias câmeras em espaços públicos, no intuito de monitorar o que está acontecendo na sociedade, de filmar potenciais crimes, de identificar potenciais criminosos, certo? Parece uma ótima ideia. Talvez a ideia possa se expandir e, como a gente tem um alto grau de violência em escolas, a gente pode colocar monitoramento dentro das escolas, não só em espaços públicos, mas também nas escolas. A experiência que nós temos é que isso tem funcionado muito pouco. E novamente, isso talvez seja um motivo de aula, palestra e mais debate, mas exemplificando muito resumidamente. Eu tenho uma ferramenta de monitoramento e um algoritmo que pressupõe que vai identificar pessoas e potenciais ocorrências de crime, certo? Então, eu estou pressupondo que ele vai fazer uma análise do perfil facial do indivíduo e vai me identificar pessoas procuradas, e pelo padrão de movimento das pessoas em certo lugar, vai me dar alertas de risco sobre potenciais ocorrências de crime. Tem pessoas correndo, tem pessoas agindo ou andando de maneira estranha. Circundando o mesmo lugar, de repente. Então tá fazendo sentido, certo? Sim. Só que, primeiro, a identificação facial das pessoas nunca funcionou direito aqui no Brasil. Tá. As nossas características faciais, devido à multiplicidade étnica, funcionam muito menos, por exemplo, do que nas regiões asiáticas, por exemplo. Claro. Um algoritmo que lá funciona melhor do que aqui. Aqui, por exemplo, o monitoramento povo miscigenado, ele também é mais complexo sob o ponto de vista ético. Perfeito. Essa questão. Não é à toa que, por exemplo, câmeras são muito boas para identificar placas de veículos roubados. Isso bacana, funciona muito bem. Claro. Mas a identificação de pessoas hoje não funciona muito bem. E mais, vamos então utilizar o algoritmo de padrões de movimento. Quem disse que o algoritmo original que foi criado na China ou nos Estados Unidos serve pra gente? A gente se movimenta da mesma maneira que os asiáticos e os estadunidenses, por exemplo? Não. Certamente não. Tem amigos meus que moram nos Estados Unidos, por exemplo, eles falam assim, se eu olhar uma pessoa caminhando alguns metros, eu consigo dizer com algum nível de certeza de que é um brasileiro. A gente é muito peculiar, então essa importação de ferramenta, tecnologia, tem se mostrado um pouco útil. E eu falei que daria 2 exemplos, vou dar um segundo. Então a gente vai falar agora de ciência de dados. Vamos pensar em utilizar os dados registrados pela Secretaria de Segurança Pública, que tem hora, minuto e segundo de uma ocorrência, o local onde ela aconteceu, o perfil da vítima, do autor, e vamos agora começar a pensar em agir em segurança pública numa perspectiva mais de ciência de dados, mais criminológica, mais baseada em informação. Daí eu falo assim para você, ótima ideia, mas você já pensou na qualidade dessa informação aqui no Brasil? É terrível! E eu provavelmente posso dar vários exemplos, mas vou falar da cidade de São Paulo, a maior capital do país. Sabe um problema que a gente tem, pensando na análise espaço-temporal de crimes? É que a malha viária digital de São Paulo não é muito boa. Somente nas regiões da periferia, onde você tem Rua A número 1,
há centenas de ruas com esse tipo de nomenclatura, uma cidade onde as pessoas ainda, dentro desse contexto, têm dificuldade de identificar onde aconteceu certa ocorrência, o que acontece? Você pega essa ocorrência e não registra em nenhum lugar, ou você coloca num ponto de referência. O quanto é subnotificado certa ocorrência criminal? Será que isso cria viés de compreensão e análise? Sem sombra de dúvidas. Claro. Então, antes de pensar na melhor ferramenta, melhor processo computacional, melhor algoritmo, a gente tem que dar um passo para trás e começar a pensar, mas que informação nós temos como base para começar a análise? Uhum. Quanto os policiais acreditam ser importante o registro qualificado, para que esse registro qualificado seja a base daquilo que será feito, das ações que são planejadas de segurança pública. Na verdade, dependendo do crime, dependendo do fato criminal, a polícia muitas vezes desincentiva o registro. Como eu falei, é uma história que poderia dar um debate muito mais longo, mas tem várias implicações nisso. Várias implicações. Sim, verdade. E uma coisa, por exemplo, que está presente em todo o meu trabalho. Você não fala em violência e você não fala em crime do ponto de vista da análise. Você tem que ser muito mais específico. Então, eu faço uma análise de homicídio doloso, por exemplo, e essa análise, esse modelo, essa forma de abordagem dos dados não serve, por exemplo, para roubo de veículos. E não serve para roubo de residência. E não serve para furto em veículos de transporte coletivo. Cada crime tem uma natureza específica, os criminosos têm um modo operandi específico, os dados têm uma característica, por exemplo, de subnotificação ou sobrenotificação, também diferente. Então a gente está num momento em que a gente está investindo em tecnologia, pensando em Big Data, pensando em inteligência artificial, e esquecendo que a informação que a gente está dando para a inteligência artificial está treinando essa inteligência de uma maneira totalmente inadequada, porque o dado tem viés, a gente sabe que o dado é enviesado, e a gente espera que a ferramenta resolva. A ferramenta ajuda, a ferramenta não resolve. Sim. Marcelo, a gente poderia ficar aqui, né, horas conversando, mas estamos ultrapassamos o nosso limite, o que não tem nenhum problema, porque essa série de entrevistas, a gente pelo menos está podendo quebrar a regra do Naruhodô regular, que são episódios de menos de 60 minutos. Tá? E as entrevistas a gente está estourando esse tempo com gosto, tá? Eu queria demais assim, agradecer sua participação de novo, mas eu queria pedir para você responder uma coisa para fechar. Se você tivesse no poder público, com poder de decisão, né? Qual seria uma coisa que você priorizaria para mitigar a violência e a criminalidade no município de São Paulo? Uma única coisa. Uma única coisa. Uma coisa que é para fazer primeiro, assim. Começa por aqui, sabe? Eu acho que poderíamos começar por transparência. Tá. Uma transparência que aproximaria poder público da comunidade de maneira geral. Uma transparência que demonstrasse o que está sendo feito, como está sendo feito, se aquilo que está sendo feito tem impacto ou não. Se tem impacto ou não, talvez o responsável seja uma falta de informação, uma falta de apoio até da comunidade, ou efetivamente limitações do poder público. Seja como for, se a gente tivesse maior transparência sobre o que é, o que acontece, como, quando e como aumentar o conhecimento sobre algo, no sentido de, muito bem, a gente tem um problema social. O quanto realmente a gente conhece desse problema? O quanto efetivamente o poder público e a sociedade estão contribuindo para o entendimento do problema e não para a distorção do entendimento do problema. Então, talvez essa transparência em sentido amplo
no sentido de uma transparência que está relacionada até a uma honestidade, tanto política como intelectual, como uma honestidade de não só dizer que é algo importante, mas agir como se algo realmente fosse importante. Essa aproximação com o poder público, esse entendimento de que, às vezes, o problema é causado por uma falta de coesão, uma falta de informação. Talvez essa transparência eu acho que eu possa indicar como um ponto de início. Certo. Não, faz todo sentido, né? Porque acho que a transparência pressupõe também uma certa humildade do poder público, né? De falar assim, eu não sei qual é o problema dessa micro-unidade geográfica da cidade, né? Quem sabe são os moradores, quem sabe são as pessoas que estão lá. Exato. Né? Vamos dialogar, né? Vamos dialogar poder público com a comunidade. Marcelo, um prazerzão ter conversado com você. Foi uma aula para mim, espero que tenha sido uma aula para todo mundo também que está nos ouvindo. Quer fechar a nossa conversa dizendo como as pessoas podem te encontrar? Assim, como as pessoas podem te mandar mensagem? Tem algum canal que você prefere? Na internet, se vocês forem fazer buscas, vocês devem procurar por Marcelo Batista Neri com Y, porque existe o Marcelo Neri com I, que é um economista importante e renomado, que não sou eu, e que tem muito diferentes das que eu tenho, principalmente quando trata de violência. Então, e o Marcelo Neri, o Marcelo Neri é branco, né? Para começar. Para começar, tem essa diferença física. Além disso, o NEV tem um site que é NEV, Núcleo de Estudos da Violência, então nev.prp, pato.usp.br, nev.prp.usp.br, onde não apenas eu, mas qualquer pesquisador do NEV tem o seu perfil, tem os seus contatos, mas também deixo o meu e-mail. Meu e-mail é mbneri, com Y, Marcelo Batista Neri, então mbneri@gmail.com. Perfeito. Vamos deixar esses links que você citou, né, do NEV especialmente aqui, que tem... O NEV leva para o Lattes do Marcelo, leva para outros projetos que ele conduz. Então, estão dados os canais de comunicação aqui. Marcelo, de novo, muito obrigado. E espero que a gente se veja presencialmente logo, Marcelo. Nossa, eu sou um cara que gosta de abraçar. Então sofreu na pandemia, né? Me permita agradecer a oportunidade. Por favor, dê um abraço no Altair. É uma pessoa que realmente... Pode deixar. Eu tenho uma grande consideração. E gostaria de fechar como normalmente eu fecho nos seminários que eu faço para a OMS. Certo. Que é, por favor, se cuidem um dos outros, porque nesse momento é o mais importante. No mais, pessoas, acadêmicos ou leigos, do poder público ou fora deles, tem muitas pessoas com muita capacitação no Brasil, e se você tiver interesse, eu acredito que você vai encontrar uma pessoa que possa te ajudar. Então, novamente, obrigado, e espero que tenha sido útil essa conversa para as pessoas. Um grande abraço a todos. É isso daí, Marcelo. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.